Muito obrigado, Pai, por mais este momento, por cada pessoa aqui que pôde conectar, Senhor. Amém. Muito obrigado também pela tua serva Maria, de tão cuidadosamente se preparar e escolher algo para compartilhar conosco. Obrigado. Temos certeza que o Senhor já falou com ela, e por isso, Senhor, traga ao coração dela, à mente dela, tudo que o Senhor tratou e que ela transmita aqui a tua palavra, Senhor, Amém. para a edificação da tua igreja. Nós damos graças e te bendizemos em Cristo Jesus. Amém. Bem, pessoal, dentro do tema reconciliação, eu vou abordar o cuidado de Deus. Para mim, reconciliação, né, eu vi aqui que no latim vem do reconciliatio, né, derivado do verbo reconciliare, que significa repetição, intensificação, e conciliare, que significa unir, juntar, tornar amigável, né? E também vem de concilium, chamar para perto. E nesse sentido, eu quero comentar a, sobre a dor, né, de quando perdemos um familiar, e de quando perdemos um familiar ou nos afastamos, quebra aquele momento de estar juntos, de convivência, e uma das dores mais difíceis que a gente enfrenta na perda ou no afastamento de um familiar. Quero partilhar com vocês a questão do luto, né? E andei olhando alguns momentos da palavra de Deus em que o luto deu o sentimento de que a pessoa ficou longe. Eu vou abordar a questão dos discípulos no caminho de Emaús. Uma das coisas que havia no coração deles era aquela tristeza. Eles caminhavam, e a palavra de Deus em Lucas 24, de 13 a 45, ela relata a dor e a tristeza deles caminhando, indo em direção à aldeia de origem deles. E isso me fez lembrar do caminho do luto, quando uma família enfrenta o luto, e a forma como a gente caminha e enfrenta, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A família de minha mãe, né, falecida recentemente, em 6 meses nós nos defrontamos com 5 lutos em família, de familiares próximos, né? Sobrinhos, irmãos de minha mãe, né? E logo em seguida minha mãe, 11 dias após o falecimento de minha mãe, nós perdemos um primo, sobrinho neto de minha mãe. E aí a família ficou toda assim quebrada, aquela dor, e mesmo sendo evangélicos, cristãos, a gente perdeu meio o rumo, o sentido. Então nós conversávamos muito sobre como iríamos continuar vivendo a nossa fé nesse sentido. E naquele momento a dor estava muito pesada, enfrentávamos uma dor muito grande, e um procurava ajudar o outro, mas a verdade é que ninguém ajudava ninguém, né? A gente só chorava. E então eu comecei a ler sobre o cuidado de Deus, meditar nisso, no zelo de Deus, nos consolando. E quando o Carlos me propôs, eu falei: Carlos, dentro de reconciliação, eu quero falar do cuidado de Deus, do que Deus cuida, como Deus cuida de nós, né? Porque em alguns momentos da nossa vida, mesmo quando a gente está habituado a falar muito da palavra de Deus, quando nós estamos muito habituados a sempre à mesa estarmos conversando, rindo, mas também nos lembrando que o Senhor senta conosco, na hora do luto parece que a gente está um tanto quebrado e não encontramos força um para sustentar o outro, né? A verdade é que o desamparo, a dor, o vazio que fica impresso no nosso coração, é, pelo menos para nós, nos fez questionar. Meu primo, o sobrinho de minha mãe, ele faleceu depois de ter sido ferido num assalto e ter ficado tetraplégico, e sofreu bastante, e nós orávamos por ele, né? Foi proposta uma cirurgia por uma equipe de cirurgiões especialistas em trauma nesse sentido, e eles cobraram R$ 380 mil para que ele pudesse voltar a andar. Mas, na verdade, havia 1% de chance, e ele quase morreu nessa cirurgia.
não resultou em nada, agravou o estado de saúde dele. E após 6 meses dessa cirurgia, ele veio a óbito, né? 11 dias após o óbito de minha mãe. E aí, nessa hora, nós ficamos todos muito quebrados, né? E ficou um vazio imenso. Aí nós começamos, mas será que nós oramos como Deus queria? Qual era o propósito de Deus em falar conosco? E aí, numa dessas conversas, é, eu estava estou, né, lendo o livro de Isaías, né? No Caminhando pela Bíblia, e eu me deparei com esse versículo que nós estamos compartilhando a tela agora. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. E nesse momento nós começamos a meditar no cuidado, no zelo, no amor, né? E aquele sentimento de abandono, ele abrandou, foi diminuindo e nós pudemos assim meditar na alegria de mesmo tendo perdido um amado, um querido, mesmo sofrendo, nós tínhamos a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Isso foi muito bom para os nossos corações. E mas faltava nós nos reconciliarmos com a nossa caminhada, com o nosso dia a dia. Nós ainda estávamos muito entristecidos, chorando muito, e voltar às atividades na igreja, voltar à nossa vida normal, estava mesmo difícil. Até que um dia, sentada aqui em casa, uma das minhas primas comentou o seguinte, né? Como que é aquele versículo lá que fala que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida? Aí nós fomos buscar e vimos João 11:25, né? Isso trouxe um consolo imenso aos nossos corações. Mas o Senhor Jesus nos reconcilia, nos une, né, no amor do Pai, na comunhão do Espírito Santo, quando ele declara para a gente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, isso nos consolou, nos trouxe paz e foi nos ajudando a retomar a caminhada com Cristo. Ainda estamos quebrados? Sim, estamos. Coração entristecido ainda? Sim. Mas aquele sentimento de abandono, de tristeza, de não querer ficar perto um do outro acabou, porque reconciliar também é vencer o luto e olhar para o Senhor Jesus como aquele que tem a vida, que é a ressurreição e a vida, que nós não precisamos ficar fechados na nossa dor e na nossa tristeza, porque o consolo, o sustento, o tempo de abalo passa e o consolo e o sustento vem. E não vem por palavras bonitas, nem por mensagens trocadas, mas no convívio, na certeza do amor e no zelo de Deus que nos reconcilia. E não a palavra bonita de irmão, mas é o Espírito Santo que nos convence do amor de Deus, do consolo e que a morte física não é o fim, mas nós temos uma certeza, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E isso nos trouxe muito consolo, muita certeza e muita vida. Hoje, nós podemos conversar, principalmente entre os primos, né, que foram os que mais sofreram com a perda de suas mães, e a minha prima mais velha, que perdeu a filha também nesse momento em que nós tivemos vários familiares falecendo por diferentes enfermidades, a gente hoje consegue conversar sem desabar no choro, sem perguntar a Deus como é que vai ser a vida daqui para frente. A gente sabe como será, com saudade, mas com muito amor, com muita certeza e com muita convicção de que, né, o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, e Ele nos reconcilia a nossa fé, a nossa esperança a cada novo dia. Temos precisado e nós temos conversado entre nós é que o Espírito Santo é o nosso consolador. E isso não é uma frase feita, não é uma esperança vã, mas é uma certeza, porque todos nós aqui, familiares, nós vivemos momentos assim de muita dor e de muita tristeza. Para os pais do meu primo que faleceu, amados, foi terrível. Foi terrível saber, né? A história do meu primo era assim muito linda. Ele era um ministro, um músico de orquestra da igreja, era um pai amoroso, um filho maravilhoso, um grandalhão de 2,6 metros,
e de repente ele ficou precisando ser banhado, trocado, cuidado pela esposa, e quando ele faleceu, no final do mês de junho, nós oramos para Deus e a nossa certeza era de que o Álvaro foi embora, voltou para os braços do pai, mas ele não deixou aí um legado de tristeza e dor, pelo contrário, ele deixou um testemunho vivo, uma certeza de que na casa do pai há muitas moradas, mas, sobretudo, ele nos ajudou a buscar a reconciliação para vencer a dor, a reconciliação de voltarmos para a nossa vida cristã, para a nossa fé, de termos a nossa fé restaurada, nos unirmos ao Senhor. E por isso eu creio que esse cuidado de Deus, esse zelo, esse tratar de Deus com as nossas vidas é também um momento de reconciliação. Que o luto, ele não pode ser para os crentes em Cristo um momento de perda total e de desesperança, mas uma certeza de que todo aquele que vive e crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a minha palavra, a minha ministração hoje. Amém? Senhor, nosso Deus, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por todos que estão aqui. Abençoa, Deus, cada família aqui representada. Amém. Obrigado, Deus, pela palavra da Maria, Amém. que desceu aos nossos corações, Senhor, que faça frutificar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém.